Damasai. Shirei Kamanai Eitur Rossou Bendenai. Jesus orou por 30 anos, até que o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Rotama, no Getsemane, ele orou por mais de 3 horas. Desde quando ele começou a oração até o final dela, passaram-se um pouco mais de 3 horas de oração insistente. E olha que ele não estava numa posição confortável. Ele estava sob uma pressão muito grande, numa angústia tão grande, que ele chegou a dizer que a alma dele estava angustiada até a morte. Ele chegou a suar sangue, tamanha era a angústia da sua alma. Mas mesmo assim, olha só, preste atenção nisso. Mesmo Jesus passando por uma angústia terrível. Ali, Nicolbachei Kamanai, no Getsemane, Ei Kabadá, Rossodô, Rabashíbia. Aquela noite em que Jesus estava orando não era uma noite comum. Kote Kabinóvia Surandenai. Não era uma noite como uma noite qualquer. Shiror Rabassúbia. Havia ali uma opressão muito grande. Forças do mal estavam concentradas ali. E era tão forte o peso que os discípulos não conseguiam ficar sequer 1 minuto. Quanto mais 1 hora. Tamanha era a opressão. Tamanha era o peso que estava ali. Não era uma noite comum. Shikabadaba Turrosobodu. Ali o Senhor travou uma batalha. Ekabadaba Surrotokobashiri Andenamasai. E tamanha foi essa batalha. Kebeti Dorou, que ele suou sangue. Shikaminovia Surandenai. Mas uma coisa ele fez. E isso serve de lição. Mesmo ele estando passando o Kamanabasu por um período angustiante, ele perseverou na oração. Não desistiu de orar. Orou até que Rokabadabasu Rotokoboshura Basu Antekamanaba Si Andenamasébia. Anorosu Antenai. Até que ele Rokabadabasu Jekabadá chegou à conclusão. Shikabadabasu Rokoba, que a vontade do Pai iria ser feita, independentemente da dele. Nakotenabasu Rotokominai. Beneviasu Reshi. Assim, ele se entregou completamente para que a vontade do Pai fosse feita. Ou seja, Jesus morreu ali. Começou a sua morte a partir daquele Getsemane, aonde ele deveria tomar uma decisão entre a vontade dele e a vontade do Pai. E quando ele luta, batalha, roubati, oração, ele prevalece. O seu espírito prevalece. Então a sua vontade morre. A partir dali, a vontade dele não mais. A vontade dele, da sua alma, não mais estava ali na Kobená Soranda ativa. Ele matou a sua própria vontade para se entregar completamente à vontade do Pai. Shorotokobashia. Ali começou. Urabasi, morrendo para si mesmo, para a sua própria vontade, para os desejos da sua alma, dos seus sentimentos. E Kabadabasuria, Notonoboshi Andenai. E Kabenobasurotokoboshin Andenai. É assim também. Vocês devem lutar contra a vontade de vocês. Shikabadai, contra os sentimentos de vocês. E perseverar, orando, até que o Espírito Santo faça essa obra. Porque se pelo Espírito vocês mortificardes as obras da carne, então vocês vão viver dentro da perfeita vontade de Deus. E isso é através de uma batalha. No Kabenobasu, Roshi Kamanai, Beneviasu. E essa batalha é na oração. Quando vocês se rendem ao Espírito e permite que ele ore por vocês, então o Espírito Santo orará a favor de vocês para que essas coisas em vós sejam mortificadas. E comando pela obra do Espírito. Robati, em resposta à oração insistente. Shikamenobia. Então continue a orar. Orem no Espírito. Orem até que essas coisas dentro de vós sejam mortificadas. Para que então somente a vontade do Pai permaneça e prevaleça. E assim vocês continuam perseverando. E à medida que vocês vão perseverando, vocês vão passar por momentos como Jesus passou. Haverá tempos em que a alma de vocês se angustiará muito. Mas se vocês continuarem perseverando na oração, então o Espírito Santo estará lidando com essas coisas que dentro de vós batalham contra a vontade do Senhor. Shikobai, desejos, sentimentos, emoções. Shikobai, dororo, temperamentos, coisas da carne. Mas o Senhor fará com que tudo seja mortificado. E alinhará o Espírito com a vontade do Pai. E uma vez alinhados, vocês não mais terão mais dificuldade em obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Porque não estarão mais debaixo do jugo. Mas sim rendidos à vontade do Senhor. Andando no Espírito, com liberdade total. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixe o Espírito Santo trabalhar em vós, no querer como também no efetuar. Permita que ele opere em vós. Nicobadai. E isso acontece quando vocês perseveram na oração. Shikabadai. Então o Espírito Santo confrontará o ego de vocês. Ele entrará em confronto contra os vossos próprios sentimentos, Nikabadai, vontades e desejos.
para torná-los Shikarai, Norobashi, Borokandirobasai, para torná-los mortificados. Ikobati, Merika, Manai, Norokobashi, Banako, Rotodossou, até que prevaleça a vontade do Senhor. E o Espírito tome Rikabadabassur, Rokobashi, Biandenai, o governo da alma. Ikobashi, Biandenai. E assim vocês dirão, como Paulo disse, Ikabadá, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Até que vocês possam chegar a um estado de espírito em que a carne não tem mais controle, mas está totalmente subjugada. Isso é um processo, ou Karamassur Roboshi, que leva um tempo, e esse tempo é o tempo em que vocês passarão por algumas situações em que a alma de vocês gritará, se angustiará, porque ela está passando pelo processo de morte, e ela grita, e o Kabadá, ela se angustia. Mas depois disso, vocês receberão a recompensa da perseverança. Sentirão uma paz que excederá todo o entendimento. Então vocês andarão em segurança. Andarão estáveis. Não mais temerão. Não mais viverão preocupados, nem ansiosos por coisa alguma. Porque não mais haverá em vós os sentimentos da carne, mas sim os sentimentos de Cristo. Tudo isso, o resultado da perseverança, da insistência. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Nos ajuda, papai, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes na oração e na fé. E na esperança, na bendita esperança de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Espírito da glória, nos ajuda, Espírito Santo. Aleluia. A mantermos os nossos olhos firmes sobre aquilo que o Senhor tem falado, para que assim possamos ser sustentados, Senhor, pela palavra, e andarmos então por cima de todas essas coisas. Oh, papai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos continuar firmes na fé, que possamos continuar firmes no propósito. Sabemos, Senhor, que o Senhor não falha em nenhuma das suas promessas. O Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. E nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos no nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus por todos os discípulos desse ministério. Oro para que o Senhor os preserve, que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo mal. Senhor, sabemos que o diabo sempre tenta fazer com que a gente deixe de acreditar, Senhor. Com que a gente deixe de olhar para as promessas. Satanás sempre quer nos manter presos ou dispersos, distraídos com tantas coisas. Mas nós sabemos, Senhor, aleluias, que o Senhor é aquele que nos guarda do mal, nos livra do mal. Então livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda-nos, Senhor, de todo tipo de engano. Que nós possamos estar firmes em todo tempo, em todo momento, em toda situação ou circunstância. Para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por este momento especial, por este momento maravilhoso, e que na tua presença, Senhor, nós estamos. Perseverando na oração, na fé, para a glória do teu nome. Eu abençoo a todos que fazem parte desse ministério, juntamente com todos os seus familiares, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor prometeu se cumprirá, para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai Celestial. O Senhor é bom, maravilhoso, e eu louvo ao Senhor e glorifico o teu nome, em o nome de Jesus, e amém.